Olha lá. Eu vou falar sobre um pouco da arquitetura do software GSM. E o GSM, ele é uma dessas Public Land Mobile Network. A gente não tem um apontadorzinho, não tem problema. Mas não é a única, a PSTN é outra. E existe uma anterior, que é a ISDN, que eu não vou lembrar agora. Mas o GSM ele é baseado numa outra rede. E aí algumas nomenclaturas vêm dessa outra rede e tal. Mas como é que é a base do GSM? Tem os Mobile Ends, ou Mobile Stations, e eles ficam espalhados pelo espaço. Existem as torres, e na torre tem uma BTS, que vai aparecer depois quando eu aumentar essa figura. E as diferentes BTS são ligadas em Base Station Controllers, e aí existe esse outro ponto que eu não vou falar. E essas Base Station Controllers são ligadas em Mobile Switching Centers, e esses Mobile Switching Centers ligam vários Base Station Subsystems entre si. E existem diferentes Mobile Switching Centers na rede, né? Isso daí é só a visão por alto, bora dar uma olhada dentro dela um pouquinho, para depois a gente poder conversar sobre o software em si, né? Já conhecendo. Então, o básico é o celular, o Mobile Station, e aí o celular tem o SIM, que é a forma do GSM de dar uma identidade única para o usuário. Hoje em dia, o SIM ele já é clonável, né, no GSM, mas ele não deveria ser, tanto é que no LTE ele não é mais, né? No LTE já houve um avanço e tal. E a ideia é que o SIM ele guarda, ele é um banco de dados para guardar os dados do usuário, e ele teoricamente tem possibilidade de conversar com a rede sem necessariamente que o usuário saiba. A ideia dele é conversar diretamente com esse HLR, que eu vou falar depois, mas é um outro banco de dados que guarda o resto dos dados do usuário, e ele pode mandar mensagens para esse HLR para comunicar eventos e tal. E aí a rede em si começa com o Base Station Subsystem, que é onde tem a BTS, o cara que codifica e decodifica os sinais que vão para o ar. E então esse cara comunica com o celular e ele transmite e recebe sinais de rádio. E existe todo um protocolo para transmitir e receber esses sinais de rádio. Acima dele tem o Base Station Controller, que é um agrupador das configurações dessas BTS. Então, no Base Station Subsystem, tudo que tiver que ser centralizado vai estar no Base Station Controller. Por exemplo, as BTS elas têm que estar em frequências diferentes entre si. Uma BTS do lado da outra tem que estar em frequência diferente, para elas não se... Como é? Para não correr sobreposição. E aí quem vai controlar isso? O Base Station Controller é que ele vai dizer qual é a frequência de cada BTS e tal. E existem várias outras configurações, não só essas de rádio, mas as configurações de codec, né? Que cada canal vai ter e tal. E aí ocorre, essa parte centralizada ocorre dentro do Base Station Controller. Subindo, o Base Station Controller ele interfaceia com o rádio, mas acima ele já só passa os dados de voz e de controller de controle de todo o Base Station Subsystem. Então, o Network Switching Subsystem ele só vai controlar a rede inteira e fazer o roteamento das chamadas. Então, tem esse Mobile Switching Center, que ele vai rotear as ligações de onde vem para onde elas vão, criar os túneis por onde elas vão passar. Mas, fora isso, o que esse Network Switching Subsystem vai fazer, ele vai controlar também todas as configurações da rede. E aí, de resto, são vários bancos de dados que guardam dados sobre o usuário. O primeiro é o Home Location Register, que guarda os dados do subscriber, do usuário. E eles definiram que para usuários que não pertençam a essa rede, eles vão guardar os dados do usuário no Visitor Location Register, para não sobrecarregar
o home location. E aí existem outros bancos como os que identificam o equipamento em si. Por exemplo, quando o equipamento é roubado, a gente pode dizer para a operadora o e-mail desse equipamento e a operadora pode tirar o equipamento desse banco de dados e aí a rede inteira ela não vai mais deixar esse equipamento se registrar. E aí a ideia é prevenir, né, esse tipo de coisa. E tem o Authentication Center que ele vai validar a criptografia e a identidade desse usuário. Então, se a gente for olhar, esse cara aqui, ele codifica e decodifica a parte de rádio. Esse cara aqui, ele vai fazer o roteamento das ligações e existe uma série de bancos de dados para guardar essas informações. E esse daqui é um Operation Subsystem que ele vai coletar informações e dar suporte, né, a toda a pilha desses protocolos. Então, se a gente voltar aqui, olha, as BTS que a gente já tinha falado, elas são divididas em hexágonos. No início, na verdade, elas não podiam se sobrepor e entre áreas as frequências têm que ser diferentes para as frequências também não se sobreporem. Então, numa área normalmente do tamanho de uma cidade média, vai existir um único Base Station Controller, e esse Base Station Controller vai controlar a área inteira. Então a gente pode perceber que esse cara aqui é um cara já mais robusto, né? Ele já recebe várias conexões, e aí daqui ele vai para um Mobile Switching Center que já não está mais num cabinet na rua. Já está possivelmente num prédio dentro da operadora. E aí hoje em dia essas ligações aqui são feitas todas em fibra ótica e essas ligações aqui também normalmente dentro de um outro backhaul, no caso dentro da linha de uma outra operadora possivelmente. E assim esses caras se conectam entre diferentes base stations. O bacana do GSM é que eu não vou entrar nesse detalhe, mas cada base station ela pode ter o próprio sincronismo. É só porque é uma comparação com LTE, onde as base stations precisam estar sincronizadas entre si. Quanto tempo eu tenho? Ah, tá. Entre esses caras, entre a BTS, tem essas interfaces de controle, né? De controle já, a interface de dados. Então, essa interface entre o celular e a BTS se chama porque no ISDN a interface entre o telefone e o decodificador do sinal do telefone se chamava U, e aí quando veio para o GSM eles adicionaram mobile no final e aí ficou E a interface entre a BTS e a BSC ficou sendo um plus na interface A entre a BSC e o MSC. Então, a ideia do software da Osmocom era inicialmente só implementar esse protocolo, que eles queriam estudar esse protocolo, e aí eles descobriram que sair daqui para ali para frente, né, implementar o resto dessa camada era bem, eu diria, não diria fácil, mas a grande parte do serviço estaria aqui. Inclusive, esse protocolo aqui, ele não é completamente standardized, que estandarizado, como é que é? Não obedece um padrão. Ele tem um padrão, um conjunto mínimo de informações. Então, cada operadora, ela vai adicionando, cada fabricante, ele vai adicionando protocolos em cima, e aí esse protocolo, entre o BSC e a BTS, ele vai começando a ficar bem diferente do original. E aí, por isso que a Osmocom ela tem meio que essa vontade de estudar o ABIS, que é para a comunidade ter a oportunidade também de propor protocolos nesse sentido, entende? Não ser só Huawei e etc. E aí, a partir disso, eles implementaram o resto para cima,
E aí surgiu o OpenBTS, que era só a interface UM, e aí utilizaram o transceiver do OpenBTS para implementar a própria BTS deles com a interface UM, e aí ficou quase que a camada completa. A diferença é que a gente vai ver no próximo slide. A diferença é que os bancos de dados e as interfaces entre eles acabaram sumindo porque está tudo dentro de um mesmo software, entende? Esse Mobile Switching Center e a BTS ficou tudo dentro do mesmo software. E aí, entre recriar essa interface e só fazer uma query SQL, ou no caso a SQL, por banco, eles acabaram simplesmente sumindo com a interface e utilizando o acesso direto ao banco, já que estava tudo dentro do mesmo software, dentro da mesma máquina. E aí, essa é o conjunto de softwares que eles têm de GSM, existem outros softwares. Para cá é a parte de Packet Data, ou seja, GPRS, 3G, e aqui é a parte de voz. Então, na parte de voz, o núcleo da rede está num único software, sendo que daqui a interface com o mundo externo é feita com outro software, que é um PBX. Então, do Mobile Switching Center, eles convertem para um software que fale SIP. SIP é o protocolo que usa toda a conexão VoIP. Então, aqui está toda a rede GSM, o núcleo, e eles convertem isso para um software VoIP. E aí, descendo, criam a mesma configuração da BTS, possivelmente usando uma BTS pré-configurada, ou o transceiver com uma USRP. E aí, o bacana dado ao fato deles terem implementado as interfaces, eles podem utilizar base stations de outras pessoas, né? Base stations comerciais, como da Siemens, da Nokia, da Ericsson e etc. E aí a jogada também é que isso daqui pode fazer parte de um Mobile Switching Center de outra operadora, né? Estender um pedaço de outra operadora utilizando as mesmas interfaces. Continuando o nosso estudo, ou melhor, aprofundando o nosso estudo das interfaces. Eu não sei se ainda tenho tempo, mas eu vou ir mais. No transceiver, o GSM usa GMSK, que vem de Minimum Shift Keying, que é basicamente transmutar entre duas frequências diferentes, garantindo que a mudança de uma frequência para outra ocorra com a menor quantidade possível de transferência de energia. Ou seja, ao invés de eu pular desse ponto para esse ponto, por exemplo, aqui, e ter uma quebra, né, na frequência, eu vou garantir que esse ponto, a próxima frequência comece exatamente nesse ponto, para que ocorra a menor mudança entre as duas frequências. E a jogada de adicionar o gaussiano é que quando eu mudo dessa frequência para outra, mesmo que eu faça com que a amplitude tenha a variação muito pequena, a simples mudança de frequência muito brusca vai causar picos no espectro. Toda mudança brusca causa algum tipo de perturbação. E a jogada é, ao invés de utilizar esses sinais quadrados, eles vão utilizar pulsos gaussianos, e aí vão fazer a mesma coisa, só que filtrando esse cara antes com pulso gaussiano, então ele vai ser uma soma de pulsos gaussianos e tal. E aí, depois desses pulsos gaussianos, eles vão passar pelo modulador FM. O bacana de tudo isso fica muito... O sinal, ele fica muito bem comportado, eu diria, previsível. E ele também tem uma banda bem estreita, então ele tem uma alta capacidade de trabalhar com ruído, ou de aproveitar o canal. Com muito ruído, ainda assim é possível decodificar esse sinal, e aí é por isso que ele
né, deu tanto certo, ou tem dado tanto certo. E aí, dado que essas ondas elas são decodificadas em bits, inclusive o software que faz isso é o Osmo TRX, caso vocês queiram ver como eles fazem, é só ir lá olhar. Dado que isso foi decodificado em bits, esses bits são agrupados de 148 em 148 e eles são decodificados em diferentes bursts ou slots. Então, existem tipos diferentes de slot e por exemplo, é esse Fraction Correction Burst. Ele é usado só para corrigir os erros de frequência. Outro, por exemplo, é esse Synchronization Burst, que é usado para encontrar o ponto exato de cada bit, onde começa cada bit. Outro é esse Dummy Burst, outro é esse Excess Burst. Mas os dados em si são transferidos no Normal Burst. E mesmo no Normal Burst, dos 148 bits que tu tem, só 114 são utilizados. Então, de toda a quantidade de bits que trafegam nessa parte da rede, poucos, ou alguns, não poucos, são realmente de dados úteis. O resto é de sinalização para garantir que o bit esteja certo, para garantir que a frequência e o tempo onde o bit são encontrados estão certos. E aí, esses bursts, existem diferentes tipos, mas quando eles são colocados um na sequência do outro, 8, eles formam um frame. O frame, no caso, ele contém 8 bursts e cada burst corresponde a um canal físico. A ideia do canal físico é que dentro de um frame eu posso carregar 8 caras ao mesmo tempo. E aí basta, por exemplo, que eu pegue o ponto 0 desse frame com o ponto 0 do próximo frame e do próximo frame. Se eu juntar esses caras, eu vou decodificar um canal inteiro de um usuário. Como aqui, olha. Ele pegou o ponto 5 de todos os frames na sequência e aí ele juntou e aqui ele vai decodificar os dados desse usuário. Então, uma única frequência tem 8 canais físicos diferentes que são multiplexados. Esses 8 canais físicos, frames, eles são agrupados em multiframes, que existem 2 tipos, um de 26 multiframes e outro de 51. E aí é só agrupamento, em cima de agrupamento, um desse cara vai dentro de um superframe, que também existem 2 tipos, e um superframe vai dentro de um hyperframe. E a ideia de fazer essas divisões é que o protocolo pode dizer, com esses números, o que vai em cada um desses caras. O que deveria ir em cada um desses caras. Então, se a gente for olhar agora, esquecendo os bits que estavam aqui dentro de cada um frame, mas olhando para cada slot, cada frame dentro de cada slot dentro de um frame aqui vai carregar um tipo de canal lógico. Agora realmente começa o GSM. A ideia é que cada slot desse carrega um tipo de informação e existem informações de voz e informações de controle. Eu vou mostrar a divisão dessas informações. Esses daqui são os canais lógicos e aí quando a gente olha o GSM de cima, é como se todos esses canais estivessem trafegando na mesma rede. E aí basta eu dizer para esse cara que eu quero que ele entregue uma informação, ele vai e entrega, e aí não me importa mais em relação ao que tem para baixo, entende? Esse daqui, por exemplo, é o Traffic Channel de Full Rate e o Traffic Channel de Half Rate. E aí existem os outros canais de sinalização, os de broadcast, que é para entregar as coisas para todo mundo, como as configurações da BTS e tal. E aí a ideia desses caras é justamente, como eu disse, de multiplexar as informações dentro do canal GSM e aí entregar essas informações para cada cara. E aí esse daqui é um exemplo de como as informações são multiplexadas dentro de cada slot do GSM. Esse caso aqui é o caso onde o multiframe é formado por 51 frames.
Então, olha lá. No primeiro slot vai um FCCH, e aí no segundo slot, ainda do primeiro frame, vai um TCH, que é o que transmite a voz, né? Esse Traffic Channel transmite a voz e os outros os sinais de controle. E assim vai. E aí, a ideia, se vocês... não sei se vai dar para mostrar, mas quando a gente habilita os logs do OpenBSC, ele mostra em qual slot tu estás, qual slot ele está decodificando e os dados daquele slot. Então, basta olhar para os dados, para o número do slot que tu está e ver o que cada slot desse significa. Se é, por exemplo, um TCH, tu poderia vir aqui... Desculpa. Se é um TCH, tu podia ir na especificação do TCH e ver o que ele está carregando de dados. No caso, seria a voz codificada com esse codec de full rate. Por fim, tudo isso está dentro desse pedaço do stack, que é a parte de rádio que interfaceia entre a BTS e o celular. Daqui para cima, ainda tem essa parte de controle de acesso dentro da BTS, e existe um outro protocolo de controle de acesso. Ou seja, isso daqui é esse pedacinho do estudo do rádio, que a gente pode tanto ver aqui, quanto no software do OpenBSC, lá no OsmoTRX ou no BTS. Por fim, esse daí é o meu estudo do software deles. Infelizmente não vai dar para mostrar, mas... Diferente da maioria dos softwares onde tu tem uma função e essa função chama próxima e essa chama próxima e tal, e aí dá para tu seguir um fluxo natural, o software deles é bem diferente. Eu diria que é um software mais profissional. As funções, elas são vinculadas a um arquivo. Toda vez que esse arquivo é escrito, aquela função é chamada. Então a função fica pendurada num bloqueio de um arquivo, certo? E a ideia é que, se entra dados naquele arquivo, ela é lida. E o arquivo no Linux, ele não necessariamente implica só em um arquivo, ele implica também em um socket de rede ou num arquivo device, que é, por exemplo, um USB, uma interface... Né? Praticamente tudo no Linux é visto como um arquivo, até as coisas que estão na memória. E aí, então, eles conseguem pendurar pendurar funções para processar em um arquivo, e aí essa função escreve em outro arquivo, e aí a função que escreve nesse arquivo, quando esse arquivo for escrito, vai chamar outra, e aí o fluxo vai sendo chamado nessa sequência. Então eles têm esse tipo de software, tem um scheduler, e o scheduler ele vai ter uma lista de funções que deveriam ser chamadas, e cada uma dessas funções tem um tempo que ela deveria ser chamada. E a ideia é que o GSM ele tem os tempos, né, entre um slot e outro são bem calculados, e aí cada função dessa, ela também tem um tempo entre uma e outra. E aí a ideia é que o scheduler sabe quando ele tem que chamar a próxima função. Então tem um evento inicial, e quando o scheduler começa a trabalhar, ele sabe quando é que ele tem que chamar a próxima, e aí dessa miríade de funções que ele pode escolher, ele vai na lista, escolhe qual é a função mais próxima que tem que ser chamada e chama. E aí assim vai. Então o software inteiro, a única coisa que ele faz é pendurar funções em arquivos. Então existem várias funções, existem várias chamadas de callback. Existem alguma coisa, register, aí tem a função lá que ele vai registrar. E aí, depois de registrar essas funções nesses arquivos, ele roda o scheduler, e o scheduler mesmo vai controlar quais funções vão ser chamadas em qualquer momento. Isso é bom porque é um software ágil, ele pode né, se adaptar às condições do computador, mas é difícil. Fica mais difícil de ler,
sem conhecer o protocolo e tal. É preciso saber quais funções vêm de qual canto. E isso daí são coisas que eu aprendi lendo código, é que existem coisas que a gente não pode fazer se não tiver ajuda. Além de vocês, é claro, a ajuda que a gente precisa ter, nesse caso, é do editor. E aí existem esses dois softwares, que são o CTags e o CScope. O que eles fazem? O CTags ele vai para a definição de uma função. A ideia é que se eu estou lendo um código e aí eu encontro uma função que eu não sei onde é que está, o meu editor, através desse tipo de software, ele deveria me levar para onde está a definição daquela função, onde aquela função foi escrita, automaticamente. E é uma coisa que a gente não deveria deixar de viver sem, ou a gente não deveria viver sem. A gente tem que correr atrás de fazer ou de utilizar isso. E a ideia é que eu estou lendo o código, apareceu a função, eu dou um comando e o meu editor me leva para onde aquela função está sendo escrita. E aí eu vou ler a função, e assim vai. Outro é encontrar todos os pontos onde uma função foi chamada. E outro também é listar quais funções estão dentro dessa que eu estou querendo olhar. E aí isso ajuda muito na hora de ler o código e de entender o que ele está fazendo e tal. Bom, é isso. Agradeço.